Então, por exemplo, a Lab, né? Que foi uma das ações que eu mais ganhei dinheiro este ano em abril. Eu entrei em 1º de abril nela. Eu entrei em 1º de abril em Alab, CRDO. Ó, eu entrei aqui, ó, nessa barra aqui de Bear Trap. Eu sempre gosto de tentar entrar em Bear Trap em ativos que são fundamentalmente bons e estão com uma tendência de baixa, né? Aqui no caso eu tinha entrado na Alab porque ela fez esse padrão aqui, ó. Ah, mas Augusto, você acertou o fundo perfeito da Lab e da CRDO? Sim. Tanto é que elas foram as que mais me deram lucro. Só que significa que eu vou acertar todos os fundos perfeitos? Não, teve ações que eu comprei com a mesma característica. Estavam corrigindo 6 meses, fizeram bear trap e não subiram. Elas simplesmente fizeram isso daqui, ó. Tá? Eu não tinha como saber se ela ia disparar ou não. Isso é impossível prever. Eu não sabia. A única coisa que eu fiz no meu tema de casa era o que eu conseguia controlar. E o que eu conseguia controlar era o seguinte, uma ação bem fundamentada, no dia 1º de abril ela fez esse sinal de bear trap, ela voltou aqui para dentro, eu decidi comprar ali, se eu não me engano, $4.000 dela, ou $2.000 dela, uma coisa assim, tá? E eu nem comprei muito dela não, comprei $2.000. E ela fez essa disparada de preço aqui. Comprei dia 1º de abril, $2.000, tá? Eu peguei uma alta de 246% nela. Então, eu peguei uma alta de 246%. No final do mês de abril, como ela superou muito, em muito percentual, eu fui lá e realizei uma parte vendendo ela. Dia 19 de maio, ela deu um outro sinal de entrada, com outra ponto de entrada. Eu comprei e peguei mais alta de 54%. Agora, aí vendi dia 5 de junho também, realizando esse lucro, tá? E dia 8 de junho eu entrei com $5.000, tive um lucro ali atual de $406 se eu vendesse agora, tá? E basicamente 8% de lucro, ok? Desde o início, desde a minha primeira compra, 246% de alta, tá? Então a Lab, eu fiz exatamente isso. Só que, beleza, ela está entregando essa alta, ela está com alta continuada. Por que eu não saio comprando aqui mais? Porque se eu sair comprando agora mais, ao invés de eu esperar uma correção e comprar num dia de alta, pode ser que seja o último dia que ela vai subir ou a última semana que ela vai subir, tá? Então, ó, estou acompanhando a tendência dela. Perceba que antes ela era bem verde e ela começou a aparecer várias barras vermelhas. O que significa isso? Enfraquecimento da tendência. Então, quanto mais ela vai subindo, maior vai ser a pressão vendedora que vai começar a infligir sobre ela. Perceba que ela está ainda em tendência de alta. Ela está querendo entregar alta. Só que entendam o seguinte, é muito mais provável nos próximos 3 meses que ela faça algum tipo de recuo aqui, para depois continuar subindo, do que ela dar segmento de alta infinita aqui sem parar. Então, por isso que a gente realiza lucro, pessoal. A gente vai realizando o lucro. Por quê? Porque eu vou me retroalimentando o caixa, eu vou tirando o meu risco, eu vou ficando cada vez com mais capital. E no momento em que ela fizer alguma correção, no momento que ela começar alguma correção, que ela ainda não começou, mas ela voltar para a banda de alta dela aqui, ó, eu posso considerar talvez procurar um bear trap ou um fundo duplo dentro das bandas verdes, que é a região onde ela faz a manutenção do seu bull market, tá? Percebam que ela chega até perder a média, ela vem até para a média 200, então se ela entrar em correção, é mais provável que ela pare aqui num primeiro momento e depois toque na vermelha, então a verde vem aqui e a vermelha vem aqui. É mais provável que ela comece a tentar encontrar suporte na região verde e depois até teste a vermelha. E aí, retrair, né? E aí ela pode retrair com potencial aí de 50% de retração para continuar depois subindo pelos próximos anos. Mas ela pode ficar 3, 6, 9 meses em correção depois do mês de junho. E esse registro eu fiz todo ele no Membros Ninja, tá? Então a Marvel é a mesma coisa, tá? 8 mil ali dólares, né, de lucro. Olha só que interessante. Na verdade, fiz mais. Ó. Aqui, ó. Eu comprei ela dia 13 de abril. Vocês lembram que eu falava
que quando o mercado começa a ter guerra, 50 dias depois o mercado ia potencialmente voltar a subir e tal, lá em fevereiro e março, quando eu estava na Espanha, na minha casa da Espanha, eu falei o seguinte, cara, o mercado está em queda, certo? Teve a guerra. Muita gente acha que o mercado vai a zero, mas na verdade é muito provável que em 1º de abril em diante o mercado comece a subir. E foi exatamente o que eu fiz. Em abril, foi que dia mesmo? Foi dia 13 de abril, eu comprei a Marvel aqui, ó. 13 de abril. Vamos colocar ela como se eu estivesse voltando no tempo. Então, o que eu enxergava era isso daqui. Comprei perto de resistência, perto de topo, com as médias apontadas para cima. Só que o que acontece? Ela recém tinha testado a média de 365 dias. Ela estava construindo topos e fundos ascendentes acima da média 200, a banda ganhando bandas de bull, e ela começou a entregar alta. Depois que eu comprei, ela começou a fazer isso daqui. Presta atenção nas médias. E ela continua ainda com essa característica, certo? Eu não estou falando que ela vai agora fazer isso daqui, ó. Ela pode potencialmente ficar lateral aqui e depois voltar a subir. Tá? Pode ser, porque ela está em fase de expansão. Acontece o seguinte, se eu comprei ela aqui a $100 e hoje ela está $289, $290, vocês concordam comigo que eu fiz 100% de lucro nela? Sim, eu fiz 100% de lucro nela. O que eu vou lá e faço? Dia 18 de maio, um mês depois, eu vou lá e realizo e tiro o meu risco. Aí, depois, fiz uma tirada de risco parcial. Depois, tirei um pouco mais, ó. Primeiro eu vendi, das 150 ações, eu vendi primeiro 120. Depois eu vendi 15. E depois eu comprei apenas 33. Por quê? Porque o mercado fez um pullback, mas mesmo assim, ó, não estou com lucro nessa última compra que eu fiz agora do mês de 8 de junho. E daí eu comecei a perceber que ela começou a enfraquecer demais. E como ela está dentro da narrativa de semicondutores, eu comecei a ficar mais cauteloso. Tá? Percebam que em nenhum momento eu vendi todas as minhas ações. Nenhum momento eu vendi todas as minhas ações. Eu sempre fico segurando uma parte das ações. Só que eu tiro o risco. E o mesmo você tem que pensar para Bitcoin, para Ethereum e para qualquer ativo financeiro que você tem interesse em operar de risco. Porque a gente não controla até onde vai subir, a gente não tem como saber até quanto o mercado vai entregar de alta, a gente não tem controle de absolutamente nada. Acontece que é o seguinte, abril foi um excelente mês de compra. Perceba que todas as compras que eu fiz em junho, uma ação ali eu consegui um pouco de lucro de 8%, já a outra já estou perdendo ali 4%. Então existem meses que são meses melhores de compra, existem meses que são melhores para a realização de lucro, existem meses que são melhores para você só juntar dólar. Existem meses específicos ideais para isso. E aí, como é que a gente verifica qual é o melhor mês de comprar e qual é o melhor mês de vender? A cada 3 meses, a cada fechamento trimestral, a gente avalia o que a gente teve de resultado no passado, baseado nos comportamentos que a gente teve no passado, a gente pode tomar decisões para o futuro. E a gente, chegando a essa conclusão, a gente percebe, junho pode ser um excelente mês para comprar Bitcoin, pode ser um excelente mês para comprar Ethereum barato, para daqui a 12 meses, mas eles ainda estão em tendência de baixa, confirmada, ainda não inverteram tendências, ainda não fizeram reversão majoritária de tendência. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir comprando aos poucos, né? Eu fico comprando aos poucos, sem especificamente achar que eu vou encontrar o fundo perfeito, maravilhoso, tá?
E eu prefiro ir comprando na depressão de todo mundo. Essa é a minha linha, meu viés de comportamental que eu gosto de fazer, tá? Só que quem vai me dar garantia de resultado? É o próprio mercado, o futuro. E o futuro eu não controlo, o mercado eu não controlo. Então, sempre quando eu vou comprar um ativo, eu sempre tenho que começar comprando pensando no pior que pode acontecer. Se eu colocar R$ 1.000 aqui, a tendência é de alta, as médias estão apontando para cima, mas está muito esticado, eu tenho que diminuir minha mão. Eu quero comprar ação, mas eu vou diminuir minha mão. Por quê? Porque daqui a 3, 4, 5, 6 meses, talvez esteja mais barato do que o ponto que eu comprei. Eu tenho que sempre pensar pelo pior. E se eu comprar R$ 100.000 isso aqui? E se der ruim? Se o preço só voltar até a média, nos próximos 3 meses, voltar até a média 200 semanas, quanto que essa ação pode cair potencial? Ela pode cair uns 30%. Bom, então será que eu vou querer colocar R$ 100.000 mesmo e daqui a pouco ficar 3 meses vendo meus R$ 100.000 virar R$ 70.000 e eu ficar preocupado se um dia isso vai voltar a subir ou não? Então eu sempre tenho que pesar a mão, eu tenho que sempre calcular se aquele ativo que eu estou comprando, quanto que eu posso ter de prejuízo caso eu compre no preço de hoje e ele retorne a uma das médias importantes. Então a gente pode pegar a Marvel aqui, por exemplo. Se eu comprar Marvel hoje, e se ela retornar para uma das médias, para manter a tendência de alta de longo prazo? Quanto eu teria que ver o meu capital se desvalorizar? 53% em média, tá? Podendo chegar a 60%. Então, eu vou colocar muito dinheiro aqui, mesmo que ela esteja em alta, mesmo que ela esteja entregando alta, mesmo que ela esteja absolutamente saudável, a alta dela esteja saudável. Mas e se eu for o último cara a comprar? Eu vou conseguir suportar ver aquele capital que eu estou colocando perder 50%? Então, por exemplo, será que dia 13 de abril eu entrei $20.000? Será que agora em junho eu deveria entrar com os mesmos $20.000? Não, aí eu entro com 10. Ou talvez entre com 5. Ou talvez entre com 1/10 do que eu... E talvez entre com 2. Vocês estão entendendo a dinâmica aqui? Quanto mais vai subindo, maior é o meu risco. Se o maior é o meu risco e o meu prêmio pode ser menor, eu preciso diminuir a minha mão. Eu preciso comprar menos se eu quero comprar aquilo ali. Tá? Isso é gerenciamento de risco na prática, pessoal. É saber dar pesos e medidas diferentes. Eu dou pesos e medidas diferentes. Pesos e medidas diferentes. Enquanto tu não souber dar pesos e medidas diferentes, você vai quebrar. Porque a única forma de você se manter lucrativo ao longo do tempo no mercado de risco é fazendo gerenciamento criterioso, exatamente como eu estou mostrando para vocês, que é um gerenciamento de... Não é questão de copy trade, pessoal. Não é copiar o trade, fazer o trade igual. Não é isso. Se eu quisesse fazer copy trade, eu criava um fundo de investimento e ficava operando para vocês usando o dinheiro de vocês. Não é isso. É você saber quando o ativo está muito mais arriscado, eu vou diminuindo posição ou vou me expondo cada vez com uma mão mais leve ou vou realizando lucro caso eu esteja satisfeito com o lucro. Porque, e uma coisa, nunca dá para ficar sem dinheiro. Você nunca pode ficar com uma carteira zerado de dólar, zerado de reais, porque você não vai ter reposicionamento. Tá? Você não vai ter reposicionamento.